Início aos nossos trabalhos, ao terceiro encontro da Frente Cívica. Bem-vindos a todos, uns vieram de longe, outros de perto. Cá estamos todos numa tarde bem chuvosa, com alguma confusão também na entrada daqui do auditório, mas espero que já aqui estejam todos, se não tiverem vão chegando e vão sendo sempre bem-vindos. Estamos, portanto, aqui neste terceiro encontro da Frente Cívica com o objetivo comum de darmos continuidade à sua formação. A planificação inicial da organização da Frente Cívica foi a de realizar 4 encontros nacionais, cujas conclusões serão a base de trabalho para a elaboração dos seus princípios e dos estatutos da Frente Cívica. Afinal, ainda está a gente a entrar. Façam o favor de se acomodar. Peço desculpa. Vamos aguardar só um bocadinho. Ora, mais uma vez, serei eu a dirigir os trabalhos deste encontro, desta tarde, secretariada pela Fernanda Tati, que veio da Almada e que nos vai dar aqui uma ajuda preciosa. Começarei por referir de forma sucinta a nossa agenda de trabalhos desta tarde. Iniciaremos o nosso encontro com o nosso mentor, o fundador e ideólogo desta frente, que todos sabemos é o Dr. Paulo Moraes. Explicarei mais adiante o modelo do período de intervenções de quem se quiser inscrever e, após uma brevíssima resenha conclusiva do encontro, concluiremos com uma segunda intervenção do Dr. Paulo Moraes. Vamos depois dar início a este terceiro encontro da Frente Cívica e vamos ouvir o Dr. Paulo Moraes. Pois, muito boa tarde a todos. Estamos aqui entre amigos, mas eu não podia deixar de começar justamente por agradecer a todos juntarem-se a nós, um pequeno grupo inicial, que tem vindo a crescer para criar aquela que é a nossa Frente Cívica. Por isso, muito obrigado a todos por, não tanto por nos apoiarem, mas sobretudo por se juntarem ao grupo para que todos consigamos criar aquilo que será uma Frente Cívica que esperamos que venha a ser importante na vida nacional. Nós temos um objetivo comum, mas que não é, que tem sido referido, mas que não é demais voltar a salientar. A Frente Cívica não irá intervir na política do dia-a-dia. A Frente Cívica tem por objetivo identificar os problemas mais crónicos, mais dramáticos da sociedade portuguesa, que vão desde as parcerias público-privadas rodoviárias à falta de pontualidade nas reuniões, como aliás temos um exemplo aqui mesmo, identificar cada um destes problemas, dos mais diversos, aqueles que são os verdadeiros problemas da sociedade portuguesa, aqueles que nós vamos entender em conjunto, numa rede de pensamento coletivo, que são aqueles que têm obstado ao desenvolvimento que o país merece e que todos merecemos. É claro que em cada caso tem que ser pensado de forma diversa, mas independentemente de tudo mais, depois temos priorizado as nossas intervenções. Para cada assunto temos que o estudar em profundidade, ver quais são as causas da sua existência, quais são os responsáveis e os culpados da sua manutenção, procurar soluções e depois tentar a sua implementação. E por isso, o trabalho que temos pela frente não é, nem nada que se pareça, um trabalho fácil. É um trabalho que tem que ser um trabalho responsável, um trabalho de todos, um trabalho, como disse, que resulte de uma rede de pensamento coletivo, mas que nos leve a encontrar soluções para estes problemas mais candentes. E por isso, esta rede de pensamento coletivo tem que ser criada desde o início. Nós previmos, como a Teresa já disse, um conjunto de encontros nacionais, tivemos já um em Coimbra, um no Porto, temos hoje aqui em Lisboa e teremos um brevemente no Algarve, ainda este ano, e o objetivo destes encontros tem sido até agora plenamente conseguido. Estão aqui na sala alguns que estiveram presentes em Coimbra e no Porto, e o que é facto é que nós já juntamos centenas de pessoas, ouvimos dezenas de sugestões, intervenções, em que cada um diz naturalmente e em liberdade o que pensa, não pode ser de outra maneira, e aquilo que deve ser a atuação da Frente Cívica, e seguramente que em conjunto vamos encontrar os focos de intervenção a que daremos lugar logo em 2017, uma vez que, tal como está previsto, realizamos hoje aqui este encontro, que vai seguramente ser muito produtivo, na sequência do que faremos o do Algarve,
e ainda em 2017 iremos fazer a escritura de fundação da Frente Cívica, por forma a que, a partir de janeiro de 2017, estejamos habilitados a começar a intervir, tal como pensamos, este projeto desde o início. Por isso, o que todos temos que nos fazer mutuamente agora é ajudar-nos todos a montar esta organização, que seguramente no fim deste ano, 2016, estará escriturada, constituída e pronta a intervir na sociedade portuguesa, sabendo naturalmente antes o que é que queremos fazer, que é por isso que estamos todos aqui. E a razão por que estamos aqui é justamente para definir quais são os objetivos da Frente Cívica e também, e é o pedido que lhes deixo a todos no início desta reunião, que não só nos digam quais são os pontos de intervenção da Frente Cívica e, enfim, que digam o que entenderem, como é evidente, mas também que nos ajudem a chamar gente para a Frente Cívica. Chamar gente no sentido de se juntarem a nós, porque temos que ser muitos, mas naturalmente com os objetivos comuns. Isto não é, obviamente, não queremos arrebanhar gente, peço desculpa da expressão, não é esse o objetivo da Frente Cívica. E por isso nós temos que chamar mais gente para a Frente Cívica. E com que razões vamos chamar gente para a Frente Cívica? Ou seja, os que aqui estão, já estão em casa, estão da família, mas como é que nós vamos chamar gente? Em primeiro lugar, o que lhes peço é que chamem amigos, gente que compartilhe os nossos princípios. Uma primeira razão, até por razões afetivas, para se juntarem para estar com gente de quem gostem. A primeira razão de junção de pessoas na Frente Cívica é que devemos agrupar pessoas que se estimam, que se gostam e que se respeitam no seu pensamento. Depois, há uma outra razão, já de outra dimensão, que é a participação cívica em si mesma. Portugal não tem tradição de participação cívica. Como todos sabemos, a participação cívica em Portugal tem sido quase nula. Tem havido alguns bons exemplos, mas muita da participação cívica acaba por ser falsa participação cívica. Há muita aparente participação cívica que não são mais do que grupos que se juntam para andar nas margens do poder a ver se lhes sobram alguma coisa do poder. E, portanto, essas pessoas não convidem, por favor. Quem vier à procura de tacho é melhor que não se aproxime. Isso convém que fique claro, porque a Frente Cívica não vai ser plataforma para ninguém ser assessor de um governo ou de uma Câmara, isso está fora de questão. Isso convém, não convidem essas pessoas, por favor. Mas o que nós precisamos, de facto, é de uma participação cívica efetiva. Participação cívica, nos termos em que a vamos realizar, como digo, juntando vontades e pensando livremente. Devem chamar também quem acha que é necessário que se crie capacidade de intervir para criar um Portugal melhor. Chamem essas pessoas. Os vossos amigos que estejam preocupados com o país. É assim, pessoas que estejam contentes com o atual estado de coisas, é melhor não as convidarem. Deixem-nas sossegadas na sua vida, a continuar a ver telenovelas e futebol, que não vale a pena que se aproximem. Agora, aqueles que estejam descontentes com o atual estado de coisas, chamem-nos para se juntarem a nós. Chamem-nos para juntarem a nós para ajudar a criar soluções para que possamos, efetivamente, vir a ter um Portugal melhor. Chamem também aqueles que queiram combater a mentira. A vida pública em Portugal, não só a vida política, mas a da vida pública em Portugal passa habitualmente por um conjunto de mentiras. Mentiras na política. É comum, como sabem, os políticos mentirem, dizerem em campanha o que lhes apetece e depois, quando chegam às câmaras, aos governos, fazem muitas vezes o contrário do que andaram a prometer, sem terem mínimo de vergonha, um pingo de vergonha, e ninguém lhes diz nada. Portanto, esse combate à mentira temos que o fazer e temos também que fazer um combate à ocultação de muita realidade. Enfim, eu podia dar inúmeros exemplos que são angustiantes, mas vemos habitualmente em Portugal que na discussão no espaço público, provocada pela política, pelos comentadores e até pelos médias, raramente se discute aquilo que é verdadeiramente importante. Nós estamos neste momento num período de forte discussão do Orçamento de Estado de 2017. Bom, independentemente das razões do Governo e da oposição, que não são para aqui chamadas, mas há um aspecto que eu gostava de chamar a atenção. Toda a discussão parlamentar, toda a discussão mediática sobre o assunto, apenas diz respeito a matérias que representam 4% do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado de 2017 representará uma despesa de ordem dos 80 mil milhões de euros. E as discussões que temos visto nos telejornais, no Parlamento, etc., dizem habitualmente respeito à questão do IMI, à questão das pensões, enfim, as questões de que temos ouvido falar, isso só representa 4%. Ou seja, em 80 mil milhões de euros, só se ouve falar
desta pequena migalha da matéria do orçamento. Mas dou-lhes outro exemplo. Na discussão sobre a Caixa Geral de Depósitos, tem-se discutido a Caixa todos os dias e todos os telejornais em permanência. Toda a gente fala de um aspecto que é importante, que é a declaração de rendimentos dos administradores, neste caso do futuro Presidente ou do atual Presidente, e ninguém fala, por exemplo, das razões para a recapitalização da Caixa. O Estado português vai colocar 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos e ninguém explica porquê. E nem eu estou a dizer que sou a favor ou sou contra, isso não é matéria para a conversa de hoje. O problema é como é que se discute o salário do Presidente e não se discute o facto de todo o IRC de 2017 ser canalizado para a Caixa. Sim, em 2017, toda a matéria que vai ser recolhida em IRC das empresas, Imposto de Rendimento sobre as Pessoas Coletivas, vai diretamente para a Caixa Geral de Depósitos. Isso eu acho bem, eu acho mal, isso é pouco relevante. O que é muito relevante é que na sociedade ninguém discute esta matéria. E se a ocultação existe na política, existe também, infelizmente, no panorama mediático. Os média, que nos são vendidos quando nós somos novos como sendo o quarto poder e vemos aquele filme sobre o Watergate e tal, e achamos que aquilo, que realmente os média são o quarto poder no sentido que controlam os outros três poderes, efetivamente neste momento os média não são mais do que cadeias de transmissão ou do poder político, ou do poder económico, ou deste grupo ou daquele grupo. Porque efetivamente, infelizmente em Portugal, nós temos uma comunicação social que foi capturada por todos estes interesses e, portanto, apenas está ao serviço desses interesses, em vez de constituir um quarto poder para controlar os outros, não é mais do que uma correia de transmissão dos outros poderes nas suas várias facetas. E é aflitivo a forma como hoje os jornais, as rádios, as televisões dependem, ora dos partidos políticos, ora de alguns grupos muito especiais, ora das agências de comunicação que estão ao serviço dos grandes grupos económicos. Há naturalmente exceções, mas não passam disso, são exceções. Devemos chamar também para a frente cívica todos aqueles que acham que Portugal pode ser um país diferente. Mais todos aqueles que não compreendem que um país com todo este potencial esteja na situação em que se encontra. Portugal, não é demais dizê-lo, tem condições físicas que mais nenhum país tem na Europa. Temos o espaço marítimo que temos e não o exploramos. Temos o espaço aéreo que temos, o maior espaço aéreo da Europa Ocidental, e daí não tiramos qualquer vantagem, ou praticamente nenhuma. Temos um conjunto de terrenos que estão completamente abandonados. Isto só para falar no aspecto físico, já nem falo no facto de sermos o país com mais horas de sol da Europa. Enfim, as condições físicas são fabulosas e não as aproveitamos. E as condições humanas e históricas são também ímpares. Temos o país mais antigo da Europa, com as fronteiras mais antigas, e, no entanto, não há livros, não há filmes que contêm a nossa história. Os nossos filhos e os nossos netos sabem mais da história americana ou da história francesa do que da história de Portugal. Porquê? Porque não há desenhos animados, não há livros, não há filmes, não há nada que nos conte a todos a nossa história coletiva. Temos, por via dessa história, o maior património construído de castelos, etc., que também não é aproveitado. E temos uma população imensa, que também não é, em Portugal e fora de Portugal, naturalmente, estou a falar dos 10 milhões que cá vivem, mas dos 5 milhões que vivem no estrangeiro, que dão aos portugueses esta característica de universalidade, de que falava muito bem o professor Agostinho da Silva, dizendo, aliás, uma frase que eu acho super brilhante. O professor Agostinho da Silva escrevia, que só há 3 povos com uma marca distintiva, que são os ciganos que amam a liberdade, os judeus que amam a divindade e os portugueses que amam a universalidade. E, de facto, esta característica de universalidade dos portugueses é um potencial que nós também não temos sabido aproveitar. Ou seja, tanta matéria-prima tão boa e o resultado é miserável. O que está a falhar, obviamente, é a gestão. Aliás, sabe quem está na indústria, em qualquer atividade. Quando a matéria-prima é boa e o resultado é mau, naturalmente o que falha não é a matéria-prima nem os trabalhadores. O que falha, obviamente, é o modelo de gestão e a falta de estratégia. E falta de estratégia e modelo de gestão num país chama-se política. Portanto, em Portugal, convém não esquecer que funciona quase tudo bem, menos a política. E é isso que nos falta, uma nova forma de participação política e, por isso, a frente cívica aqui está para ter uma intervenção política, não no plano da democracia representativa, que para isso existe governo no Parlamento, mas para que, na via da democracia participativa, possamos influenciar este país para que seja um pouco melhor. Finalmente,
uma razão para chamarmos os nossos amigos para se juntarem à Frente Cívica, é explicar-lhes que, para termos um melhor futuro para os nossos filhos e para os nossos netos, para que os nossos filhos e netos não tenham que viver num país com um salário mínimo de 500 e tal euros, com a eletricidade mais cara da Europa, com condições de vida que não fazem sentido, com metade da população em situação de pobreza se lhes tirarem os benefícios sociais, com 1.200.000 em situação de emprego e subemprego. E quando nós assistimos, inclusivamente, a políticas atuais e passadas que levam mais gente para o desemprego. Aliás, eu não compreendo, por exemplo, que a nova administração da Caixa tenha como função despedir mais 1.000 trabalhadores. É assim, quando uma empresa não tem trabalho para os seus trabalhadores, quem tem que ser despedido é a administração, não são os trabalhadores. Porque é sinal que a administração não tem capacidade de arranjar trabalho para a sua força laboral. E também aí nós estamos a desperdiçar todos os recursos humanos que temos em Portugal. E se não queremos que os nossos filhos vivam num país com a segregação social cada vez mais agravada, com gente a viver tão mal, temos que, pela via da participação cívica, tentar transformar tudo isto num país melhor e tentar evitar que a política continue a ser, no fundo, uma política não que resolve o problema dos cidadãos, seja qual for o partido que tem estado no governo, mas que anda muitas vezes nas franjas dos grandes negócios. Porque, apesar de tudo, nós já tivemos governos de direita, governos de esquerda, temos andado a oscilar da esquerda para a direita, mas o que é facto é que é algo que é invariável, que é o poder dos negócios sobre a política, à direita e à esquerda mantém-se. Os benefícios, em alguns aspectos que eu já referi aqui, como as parcerias público-privadas dados aos privados, os benefícios dados em isenções de IMI nos fundos de investimento imobiliário a quem tem as suas propriedades em nome desses fundos, etc. Isto não é de direita nem de esquerda. Infelizmente, em Portugal, todos os governos dão estes benefícios aos grandes grupos económicos. Com governos do PS, do PSD, do CDS, com o apoio do Bloco de Esquerda e com o PC, há uma coisa que nunca mudou, que é um cidadão que tenha um T2 paga mais IMI do que uma pessoa muito rica que tenha uma grande vivenda na Quinta da Marinha em nome de um fundo de investimento imobiliário. Isto tem sido sempre assim, vai continuar a ser sempre assim, e é nestas matérias que nós temos também que intervir. Portanto, quem é que nós não devemos chamar para a Frente Cívica? Quem estiver contente com o atual estado de coisas, é melhor que nos aproxime. Quem andar à procura de tacho, por favor, não venha complicar a nossa vida. Quem é que se deve juntar a nós? Quem está descontente com o atual estado de coisas e acredite, não na capacidade do Paulo Moraes mudar o estado de coisas, ou os seus amigos, não. Quem acredite na sua capacidade de nos ajudar a provocar a mudança. Muito obrigado a todos.